é evidente que há pessoas críticas em qualquer área da vida. E é evidente que há pessoas que olham para você como se você fosse um super crente porque você é pastor. Aquela velha história, pastor, ora por mim, não porque nós estamos acostumados a um orar pelo outro, porque a Bíblia manda que oremos, mas porque a oração do pastor é oração forte, né? Tem uns que ainda falam assim, né? Forte, né? Então, oração poderosa. Aquela irmãzinha piedosa também muitas vezes é oração forte, né? Então tem gente que acha isso. Então uma coisa é eu escutar algum tipo de crítica para mim, e eu deveria ter o bom senso de escutar e pensar, será que essa pessoa está sendo justa e correta? E muitas vezes Deus usa pedrinhas para nos... Sabe aquela pedrinha que fica no sapato? Não no mau sentido da palavra, mas para falar assim, para aí, olha o que você está fazendo. Então eu creio que Deus usa. Não é? Tem esse lado. E eu mesmo sou meu maior vigia, no sentido daquilo que Deus me deu como vocação. Então tem hora que eu paro, isso é constante no meu ministério, e falo, Senhor, mas de novo, eu estou falhando aqui, estou falhando ali, eu não me considero o maior disso, o melhor daquilo, estou falando sério, isso é realidade da minha vida. E, aliás, para mim, confirma a minha vocação. Sentimento, internamente, confirma que Deus me chamou, porque ele vai, como diz aqui em Pedro também, humilhar-vos sob a poderosa mão do Senhor, porque Ele é o próprio tempo. Eu entendo que no trabalho também é assim. Então, a gente fica debaixo da mão de Deus, que no tempo próprio Ele exalte quando Ele quiser. Mas uma fala importante a esse respeito é aquela fala que nós repetimos muito, que faz parte da tradição da história da igreja, é que o pastor que não treme quando sobe ao púlpito para pregar a palavra, alguma coisa errada tem. Né? E eu queria só falar que, já que nós estamos em liderança de igreja, quem nos escuta nem todos são da mesma estrutura eclesiástica que a nossa. Né? Então eu quero dizer para quem nos escuta que ainda que na sua igreja não tenha presbítero, não exista um ofício ordenado de presbítero, quando nós falamos de presbítero, nós estamos falando de pastores. Sim. A igreja, o sistema presbiteriano, na verdade, é um sistema que é multipastoral, ou seja, não existe igreja presbiteriana, são pelo menos 3 pastores, porque é o ministro da palavra, o pastor chamado docente, e os presbíteros chamado docente, e os presbíteros regentes, então são 3 pastores. Então, se na sua igreja não tem presbítero, mas tem um pastor, é o presbítero a quem nós estamos referindo aqui. Sim. Diácono, eu acredito que não existe igreja que não tenha diácono, porque é tão claro nas Escrituras, e não vai dar tempo de a gente falar sobre isso aqui hoje, já sei, já percebi. A gente faz um programa só sobre diáconos. Já fechei aqui o Ato 6. Diaconia, né? Eu tinha trazido aberto o Ato 6, já fechei o Ato 6, que eu já vi que não é Ato 6 para nós tratarmos aqui, mas diácono você sabe. Mas as autoridades de Deus, você deve olhar para elas. Com que padrão? O padrão está claro em Bereia. Eu acho que Bereia serve para... Acho não. Eu tenho certeza que Bereia serve de padrão para qualquer coisa. Sem dúvida. Você, crente na igreja, você deve acatar a autoridade do seu líder até onde? Enquanto ele for fiel às Sagradas Escrituras. Então você tem a obrigação, eu falo com os crentes da igreja, o pessoal hoje em dia, com esses tablets, celulares da vida, acabam deixando Bíblia em casa. Os crentes antigamente chamados Bíblia, porque ele ia para a igreja e estava com a Bíblia no braço e o pessoal, o Bíblia lá, né? Então era assim que era chamado. E hoje você coloca no tablet, fica facinho e tal, o pessoal nem vê. Mas você tem obrigação de ter as Escrituras. Quando nós recebemos um membro da igreja, na igreja, a gente fala assim, você promete ser obediente e acatar a autoridade do conselho desta igreja enquanto ele for fiel às Sagradas Escrituras? Está no nos nossos princípios isso, e nós fazemos isso quando pegamos o compromisso da pessoa que quer ser membro da igreja. Você promete reconhecer a autoridade enquanto estas forem fiéis às Sagradas Escrituras? É isso que nós temos. Então, claro que o crente também deve olhar, não é só porque ele é pastor, ou bispo, ou arcebispo, ou diácono, ou professor de escola dominical, seja o que for, e que você vai obedecer, você tem também responsabilidade, porque também Jesus é o seu verdadeiro pastor. Ele é a autoridade maior sobre você. E como é que você sabe? Nas Escrituras. Então, a Escritura se torna a referência. E para nós, ministros da palavra, mais ainda. Isso é o que me importa. Paulo diz, e esse texto para mim é um texto marcante no meu ministério, na carta aos Coríntios, quando ele fala, pouco se me dá o seu julgamento.
Então ele só fala assim, pouco o que você pensa a meu respeito. Quem me julga é Deus. Aí parece fácil, mas só que daí Na verdade, é muito pior. Esse que é o detalhe. O tom ali é muito assim, não me importo com o que você pensa, Deus me julga. E as pessoas usam isso hoje em dia para quase que dizer assim, ninguém me julga. Deus, o Deus longe. É uma mentalidade muito teísta, é o deísta, né? Que pode até existir um Deus, mas ele está lá, eu estou aqui, ele que me julga. Depois vai me perdoar mesmo. Mas, na verdade, o apóstolo altamente Paulo... tolerável. Essa não é a mentalidade do apóstolo Paulo. Não. Ele diz assim, eu não tenho tempo para parar debaixo do juízo dos homens, uma vez que eu já devo temer e tremer diante do juízo altíssimo de Deus. Sim. Até porque é possível que no juízo dos homens eu esteja sendo aprovado Exatamente. quando Deus que conhece o meu coração está me reprovando.